pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de Vidas Secas do autor Graciliano Ramos no projeto Lendo Clássicos 2021. Se você já me acompanha, sabe do que se trata. Se você ainda não sabe, que é de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, né? E aqui nos cards eu deixo a playlist completa sobre o projeto Lendo Clássicos, o que é o projeto Lendo Clássicos. Para dar aquela resumida, bem rapidinha, é um projeto que eu criei aí no finalzinho do ano passado, na verdade. E no início desse ano eu programei aí, planejei fazer um esqueminha, um cronograma, não deu muito certo devido a alguns probleminhas que eu tive. E aí eu resolvi adaptar, né, fazer umas mudanças. E aí ao longo desse semestre aí, esse último semestre de 2021, eu vou fazer a leitura aqui com vocês dos livros que eu escolhi aí, os clássicos que eu escolhi para esse projetinho. Ano que vem também tem projeto e eu vou fazer uma coisa muito especial. Em breve vocês vão ter detalhes. Lá para novembro eu já vou começar a soltar os spoilers e eu vou precisar da sua ajuda, né? Porque eu já tenho algumas ideias, mas é claro que se você deixar aqui nos comentários falando, olha, Karina, leia esse ou leia aquele, enfim, eu vou muito considerar as sugestões de vocês. Eu já tenho algumas ideias, mas é óbvio que eu vou expor, né, as minhas ideias, quais livros eu pretendo ler em 2022 no projeto Lendo Clássicos, e aí vocês me digam se vocês acham que é legal ou, enfim, trocar qualquer coisa do tipo, tá bom? Então vou pedir like, vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também que compartilhe muito com seus amigos, tá bom? Os vídeos aí do meu canal. Tem muita playlist legal, é só você ir lá nas playlists, ver, tem desafio literário, enfim, tem muita coisa bacana. E eu gosto sempre de ver os comentários de vocês, ver o que vocês estão achando e também pego muitas sugestões de vocês para planejar os próximos vídeos. Então, conteúdos sempre muito de acordo com o que vocês pedem sempre, tá bom? Vamos dar sequência então à leitura aqui de Vidas Secas. A gente leu ontem o capítulo Inverno, que a gente viu aquela situação bem atípica, que eles não estavam realmente acostumados com aquilo, e aí eles até ficaram surpresos e com um pouco de receio, enfim, porque choveu muito, né, em meio a tanta seca, né, enfim, e eles tiveram aquela situação. Hoje o nosso capítulo se chama Festa, é um nome bem sugestivo, vamos ver o que se trata, e vou pedir então que você acompanhe comigo a leitura aqui desse novo capítulo, capítulo Festa. Vamos lá. Fabiano, Sinha Vitória e os meninos iam à festa de Natal na cidade. Eram 3 horas, fazia grande calor, redemoinhos espalhavam por cima das árvores, amarelas nuvens de poeira e folhas secas. Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira, e pesunhavam nos seixos como bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por Sinha Terta, com chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sinha Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme. Teimava em calçar-se como as moças da rua e dava topadas no caminho. Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa, sempre usavam camisinhas de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado 10 varas de pano branco na loja e incumbira assim a Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinha Terta achara pouca a fazenda e Fabiano se mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia furtar-lhe os retalhos. Em consequência, as roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emendas. Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De ordinário, olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as cobras. A posição forçada cansou-o, e ao pisar a areia no rio, notou que assim não poderia vencer as 3 léguas que o separavam da cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho, roncou aliviado. Sinha Vitória decidiu imitá-lo.
Arrancou os sapatos e as meias que amarrou no lenço. Os meninos buscaram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. A cachorra-baleia que vinha atrás incorporou-se ao grupo. Se ela tivesse chegado antes, provavelmente Fabiano a teria enxotado. E Baleia passaria a festa junto às cabras que sujavam o copiar. Mas com a gravata e o colarinho machucados no bolso, o paletó no ombro e as botinas enfiadas num pau, o vaqueiro achou-se perto dela e a acolheu-a. Retomou a posição natural. Andou cambaio, a cabeça inclinada. Sinha Vitória, os 2 meninos e Baleia acompanharam-no. A tarde foi comida facilmente e, ao cair da noite, estavam à beira do riacho, à entrada da rua. Aí, Fabiano parou, sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar das gretas fundas o barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se, e foi uma dificuldade. Os calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos peitos dos pés e as botinas de vaqueta resistiram como virgens. Sinha Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e limpou-se também. Os 2 meninos entraram no riacho, esfregaram os pés e saíram. Calçaram as chinelinhas e ficaram espiando os movimentos dos pais. Sinha Vitória aprontava-se e erguia-se, mas Fabiano soprava arreliado. Tinha vencido a obstinação de uma daquelas amaldiçoadas botinas. A outra emperrava e ele, com os dedos nas alças, fazia esforços inúteis. Sinha Vitória dava palpites que irritavam o marido. Não havia meio de introduzir o diabo do calcanhar no tacão. A um arranco mais forte, a alça de trás arrebentou-se e o vaqueiro meteu as mãos pela borracha, energicamente. Nada conseguindo, levantou-se, resolvido a entrar na rua assim mesmo, cocheando, uma perna mais comprida que a outra, com raiva excessiva, a que se misturava alguma esperança. Deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se, os ossos estalaram, a meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes de vaqueta. Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor, e em seguida tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sinha Vitória auxiliou-o. O botão entrou na casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram no colarinho manchas escuras. Está certo, grunhiu Fabiano. Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sinha Vitória caminhava aos tombos, por causa dos saltos dos sapatos, e conservava o guarda-roupa suspenso com o castão para baixo e a biqueira para cima. Enrolada no lenço, impossível dizer porque Sinha Vitória levava o guarda-chuva com a biqueira para cima e o castão para baixo. Ela própria não saberia explicar-se, mas sempre vira as outras matutas procederem assim e adotava o costume. Fabiano marchava teso. Os 2 meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo, e por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na Serra Azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelha. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como Sinha Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, meio encandeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. Chegaram à igreja, entraram. Baleia ficou passeando na calçada, olhando a rua, inquieta. Na opinião dela, tudo devia estar no escuro, porque era noite, e a gente que andava no quadro precisava deitar-se. Levantou o focinho, sentiu um cheiro que lhe deu vontade de tossir. Gritavam demais ali perto e havia luzes em abundância, mas o que a incomodava era aquele cheiro de fumaça. Os meninos também se espantavam. No mundo,
Subitamente alargado, viam Fabiano e Sinha Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares. Não conheciam altares, mas presumiam que aqueles objetos deviam ser preciosos. As luzes e os cantos extasiavam-nos. De luz havia na fazenda, o fogo entre as pedras da cozinha e o candeeiro de querosene pendurado pela asa numa vara que saía da taipa. De canto, o bendito de Sinha Vitória e o aboio de Fabiano. O aboio era triste, uma cantiga monótona e sem palavras que entorpecia o gado. Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava-o mais que a roupa e embaraçava-o. De perneiras, gibão e guarda-peito, andava metido numa caixa, como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se. Mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da que tinha tido ao ser preso. Era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, subjugá-lo, espremê-lo num canto de parede. Olhou as caras em redor, evidentemente as criaturas que se juntavam. Ali não o viam, mas Fabiano sentia-se rodeado de inimigos. Temia envolver-se em questões e acabar mal à noite. Soprava e esforçava-se inutilmente por abanar-se com o chapéu. Difícil mover-se, estava amarrado. Lentamente conseguiu abrir caminho do povaréu. Esqueirou-se até junto da pia de água benta, onde se deteve, receoso de perder de vista a mulher e os filhos. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto lhe arrancou um grunhido. Os calcanhares esfolados começavam a afligi-lo. Distinguiu o cocó de Sinha Vitória, que se escondia atrás de uma coluna. Provavelmente os meninos estavam com ela. A igreja cada vez mais se enchia. Para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se e voltar o rosto, e o colarinho furava-lhe o pescoço. As botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir à novena, calçado em alpercatas, a camisa de algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano, e sempre vira, desde que se entendera, roupas de festa assim, calça e paletó engomados, botinas de elástico, chapéu de baeta, colarinho e gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um dever, tentava aprumar-se, mas a disposição esmorecia, o espinhaço vergava. Naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Por isso, desconfiava que os outros mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Só lhe falavam com o fim de tirar-lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam na medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinta cálculos incompreensíveis. Na última vez que se tinham encontrado, houvera uma discussão, uma confusão de números, e Fabiano, com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do Branco, certo de que fora enganado. Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes e o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam vendo-o passar nas ruas, tropeçando. Por isso, Fabiano se desviava daqueles viventes. Sabia que a roupa nova, cortada e cozida por Sinha Terta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu de baeta o tornavam ridículo, mas não queria pensar nisso. Preguiçosos, ladrões, faladores, mofinos. Estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Mordeu os beiços. Não poderia dizer semelhante coisa. Por falta menor, aguentara facão e dormira na cadeia. Ora, o soldado amarelo sacudiu a cabeça, livrou-se da recordação desagradável e procurou uma cara amiga na multidão. Se encontrasse um conhecido, iria chamá-lo para a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria sobre gado. Estremeceu, tentou ver o cocó de Sinha Vitória.
Precisava ter cuidado para não se distanciar da mulher e dos filhos. Aproximou-se deles, alcançou-os no momento em que a igreja começava a esvaziar-se. Saíram aos encontrões, desceram os degraus. Empurrado, machucado, Fabiano tornou a pensar no soldado amarelo. No quadro, ao passar pelo Jatobá, virou o rosto. Sem motivo nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo, pisar-lhe o pé. Ele se desviara, com bons modos. Como o outro insistisse, perdera a paciência, tivera um rompante. Consequência, facão no lombo e uma noite na cadeia. Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos, arrumou-os, distraiu-se, um pouco vendo-os rodar. Em seguida, encaminhou-os às barracas de jogo, coçou-se, puxou o lenço, desatou-o, contou o dinheiro com a tentação de arriscá-lo no bozó. Se fosse feliz, poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de Sinha Vitória. Foi beber cachaça numa tolda. Voltou. Pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da mulher. Sinha Vitória fez um gesto de reprovação, e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa de seu Inácio, com o soldado amarelo. Fora roubado. Com certeza fora roubado. Avizinhou-se da tolda e bebeu mais cachaça. Pouco a pouco ficou sem vergonha. Festa é festa. Bebeu ainda uma vez e impertigou-se. Olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se topasse com o soldado amarelo. Esbodegava-se com ele. Andou entre as barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava importância à mulher e aos filhos que o seguiam. Apareça um homem, berrou. No barulho que enchia a praça, ninguém notou a provocação, e Fabiano foi esconder-se por detrás das barracas para lá dos tabuleiros dos doces. Estava disposto a esbagaçar-se, mas havia nele um resto de prudência. Ali podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha-se e acautelava-se. Sabia que aquela explosão era perigosa. Temia que o soldado amarelo surgisse de repente e viesse plantar-lhe no pé a reiúna. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça na companhia dos parceiros. Era bom evitá-lo, mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível. E Fabiano estava tirando uma desforra. Estimulado pela cachaça, fortalecia-se. Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? Apareça um homem. Lançava o desafio numa fala atrapalhada, com o vago receio de ser ouvido. Ninguém apareceu, e Fabiano roncou alto. Gritou que todos eram uns frouxos, uns capados. Sim, senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali, perto, homens escondidos, com medo dele, e insultou-os. Cambada de... Parou agoniado, suando frio, a boca cheia de água, sem atinar com a palavra. Cambada de quê? Tinha o nome debaixo da língua. E a língua engrossava. Perra. Fabiano cuspia, fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados. Recuou alguns passos, entrou a engulhar. Em seguida aproximou-se novamente das luzes, capengando, foi sentar-se na calçada de uma loja. Estava desanimado. Bambo, o entusiasmo arrefecera. Cambada de quê? Repetia a pergunta sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara da mulher. Não conseguiu distinguir-lhe os traços. Sim, a Vitória perceberia a atrapalhação dele? Havia ali outros matutos conversando e Fabiano enjoou-os. Se não estivesse tão ansiado, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe aperreava o espírito confuso juntou-se à ideia de que aquelas pessoas não tinham direito de sentar-se na calçada. Queria que o deixassem com a mulher e os filhos e a cachorrinha. Cambada de quê? Soltou um grito áspero, bateu palmas. Cambada de cachorros. Descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. Cambada de cachorros. Evidentemente, os matutos como ele não passavam de cachorros. Procurou com as mãos a mulher e os filhos. Certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no pescoço entortou-lhe o rosto, a boca e encheu novamente de saliva. Pôs-se a cuspir. Serenou, respirou com força. Passou os dedos por um fio de baba que lhe pendia no beiço. Era tonto.
com uma zoada infeliz nos ouvidos. Ia jurar que mostrara valentia e correra perigo. Achava ao mesmo tempo que havia cometido uma falta. Agora estava pesado e com sono, enquanto andara fazendo espalhafato, a cabeça cheia de algo ardente, desprezara as esfoladuras dos pés. Mas esfriava, e as botinas de vaqueta magoavam-no em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho, da gravata e do paletó. Enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para os olhos o chapéu de baeta e adormeceu com o estômago embrulhado. Sim, a Vitória achava-se em dificuldade, torcia-se para satisfazer uma precisão e não sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das barracas, para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se meio decidida, tornou a acocorar-se. Abandonar os meninos, o marido naquele estado? Apertou-se e observou os quatro cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se disfarçadamente, chegou à esquina da loja onde havia um magute de mulheres agachadas, e olhando as frontarias das casas e as lanternas de papel, molhou o chão e os pés das outras matutas. Arrastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo de barro, atochou-o e acendeu-o. Largou algumas baforadas longas de satisfação. Livre da necessidade, viu com interesse o formigueiro que circulava na praça, a mesa do leilão, as listas luminosas dos foguetes. Realmente a vida não era má, pensou com um arrepio na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho era da multidão, era doce. O realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser boa, só faltava assim a Vitória uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Suspirou, pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Os meninos trocavam impressões cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe. Que fim teria levado Baleia? Sim, a Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente 2 pontos cardeais com o número do cachimbo. Os pequenos insistiram. Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha, andava por aí perdida, aguentando pontapés. De repente, Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a, estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achava que perdia um tempo num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se. Baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as toldas e a mesa do leilão, e conferenciavam pasmados. Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que o enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma ideia e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros e talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito. Soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intricada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas,
Admirados e medrosos, falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas, porventura, encerrassem. Baleia cochilava. De quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho. A cidade se enchera de suores que a desconcertavam. Sinha Vitória enxergava, através das barracas, a cama de seu Tomás da Bolandeira, uma cama de verdade. Fabiano roncava de papo para cima, as abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos, o quengo sobre as botinas de vaqueta. Sonhava agoniado, e Baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível. Fabiano se agitava, soprando. Muitos soldados amarelos tinham aparecido, pisavam-lhe os pés com enormes feiunas e ameaçavam-no com facões terríveis. Então aqui nós temos a conclusão do capítulo Festa. Nós temos aqui uma situação, né, a família indo aí na igreja, enfim, e passando aí pelo, aparentemente uma quermesse, né, de igreja, enfim, essas festinhas esporádicas que a igreja, né, disponibiliza aí, né, coloca pra eles, e a gente vê aqui situações aí, Fabiano, né, bebeu umas, entendeu, ficou meio, né, e aí, por sua vez, deixou lá a Sinha Vitória com os meninos, a Baleia. E amanhã a gente volta com o capítulo Baleia. Esse capítulo é bem emocionante, pra quem já leu sabe do que eu tô falando. E amanhã então eu volto com mais um capítulo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Realmente esse capítulo é bem mais longo comparado aos outros. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. Tá bom? Um beijo e até amanhã então, às 6 horas, eu conto com você. Tchau, tchau.